Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, dos versículos de 1 a 11, do primeiro versículo até o versículo de número 11. Nós, nesta manhã, iremos falar a respeito de gratidão, alegria e súplicas. Gratidão, alegria e súplicas. Amém? Enquanto os irmãos localizam, Filipenses capítulo 1, versículos de 1 a 11, eu diria a vocês da minha satisfação nesta manhã, porque olhando para o ano que nós já estamos chegando praticamente daqui a pouquinho em outubro, né? E fiquei muito contente este ano porque tivemos o privilégio de registrar, né, as pregações que foram feitas na parte da manhã e o livro de Apocalipse, também o estudo bíblico, mas principalmente 1ª e 2ª Tessalonicenses. São textos que eu recomendo aos irmãos que, podendo, visitem o nosso canal, o canal da igreja no YouTube, e assistam, porque trata de assuntos pertinentes aos nossos dias e com muita clareza e profundidade. Vamos fazer a leitura, então, de Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares, quando a palavra do Senhor nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Todos juntos agora, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, agora pela leitura bíblica e queremos te pedir que o Senhor nos auxilie, Pai, na exposição do texto que está à nossa frente e que, ao falar dele, Pai, o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, comunicar, ó Deus, boas emoções a cada um dos irmãos, entendimento, conhecimento e amadurecimento espiritual. É assim, Pai, que nós te rogamos e te agradecemos, porque te oramos em o nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, alguém contou, não fui eu, que alegria na Bíblia tem 402 menções. Você vai encontrar no texto bíblico 402 vezes a expressão alegria e seus correspondentes, regozijo, enfim, palavras que expressam esse sentimento tão maravilhoso que é o sentimento da alegria. E é interessante dizer que aqui em Filipenses, né, nós encontramos 21 vezes a expressão alegria. Então, essa epístola é conhecida como a epístola da alegria. E é curioso dizer a vocês ainda
que quem fundou a igreja de Filipos foi o próprio apóstolo Paulo. Foi ele também quem escreve esta carta, e ele escreve diretamente de Roma, talvez entre os anos 60 a 62 da nossa era. E esse texto, ele é escrito falando sobre alegria, mas Paulo não fala de alegria a partir de um campo de futebol, de um lugar de festas, de um lugar de celebração, mas ele está falando de alegria a partir de um ambiente que ninguém imaginaria ser possível alguém falar sobre esse tema e se sentir alegre. Paulo estava encarcerado, no seu primeiro encarceramento em Roma, e ele, preso a um soldado romano, ainda que numa prisão domiciliar, mas de qualquer forma sem liberdade, sendo acompanhado diretamente por um soldado, mas é deste lugar, deste ambiente, que o apóstolo Paulo fala sobre alegria. E isso, para mim, toca profundamente o meu coração, me traz muita emoção, porque a gente, às vezes, por coisas tão pequeninas, a gente fica triste, a gente deixa que a alegria se esconda dentro do nosso coração, a gente fica um tanto quanto acabrunhado, permite que isso tome vez na nossa vida e a tristeza acampe, quase que para ficar na nossa história, na nossa casa, na nossa vida. E quando eu vejo Paulo falando de alegria, a partir de uma situação de cerceamento de liberdade, eu penso que é possível, a mim e a você, em pleno século XXI, nós que vivemos problemas dos mais diversos, dificuldades imensas, preocupações, adversidades, tudo isso que eu e você vivemos, ainda assim é possível nós vivermos alegremente a nossa vida. E é curioso também lembrar que uma das virtudes do Espírito Santo é a alegria. Eu diria para você também, como já falei em outras oportunidades, que a alegria é justamente aquilo que vai impactar as pessoas à nossa volta. Quando as pessoas olharem para nós e verificarem que, apesar das nossas lutas, nós ainda assim nos mantemos alegres, elas vão se aproximar de nós querendo saber qual é a causa, qual é a razão, qual é a raiz da nossa felicidade, mormente estejamos vivendo momentos difíceis. E aí nós teremos a oportunidade de dizer para essas pessoas que a alegria que está em nosso coração, ela não provém meramente de nós, ela nos foi comunicada por Jesus Cristo através do Espírito Santo. Portanto, um crente alegre, ele presta um grande serviço ao Evangelho, porque ele é contagiante. Isso faz com que as pessoas se voltem para Jesus Cristo, e nós precisamos viver a nossa vida com muita alegria. Eu me recordo de um encontro nosso, de uma reunião do presbitério, em que o nosso presidente virou-se para nós, pastores e presbíteros, e disse assim: eu gostaria que agora vocês orassem uns pelos outros. E naquele momento, um pastor veio orar comigo, e de uma maneira maravilhosa, aquele pastor orou por mim, e eu não sei se ele estava vivendo algum momento difícil e também precisava de alegria, não sei dizer, mas ele fez uma oração por mim que me deixou profundamente alegre, sensibilizado, emocionado. Ele orou para que eu tivesse alegria. Ele orou que o pastor Carlos Henrique tenha, ó Deus, alegria, alegria na sua vida, em todos os âmbitos da sua vida, alegrias no ministério, que ele possa ter alegrias também no ministério. E quando ele orou, eu falei assim: meu Deus, essa oração eu acho que já foi movida pelo próprio Deus,
porque naquele dia, eu não sei ele, mas eu estava precisando muito de alegria. E após ele orar, eu me senti extremamente alegre, cuidado por Deus. A minha mente se abriu para relembrar coisas positivas que estavam acontecendo na minha vida, porque às vezes quando a tristeza se acampa, a gente só olha as dificuldades, a gente deixa de perceber que muitas coisas bonitas, muitas coisas boas estão acontecendo comigo e contigo também. A alegria do apóstolo Paulo é porque uma igreja havia sido fundada na Macedônia, a primeira igreja naquela região, e Paulo estava vendo conversões daqueles irmãos, daquelas pessoas, embora ele não pudesse estar junto aos irmãos, que era o seu maior objetivo, mas ainda assim ele estava profundamente alegre, porque uma igreja havia nascido, o evangelho estava prosperando, estava crescendo, apesar das suas dificuldades. Isso aponta para a realidade que Paulo, ele não olhava unicamente para si. Paulo não estava preocupado unicamente com a sua vida. Paulo olhava para além da sua própria história. Paulo olhava para além das suas dificuldades. Ele olhava para os propósitos de Cristo através da sua vida e também através da própria igreja que estava começando. E aí, quando a gente olha para o texto, no versículo 1, o texto nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E quando eu olho para esse verso primeiro, parte A desse primeiro verso, eu observo que Paulo, ele diz que quem está escrevendo esta carta é ele e Timóteo, mas na verdade, quem é o autor da carta é justamente o apóstolo Paulo. Ele é o autor da carta. E diria para você mais ainda, Paulo, ele usa o nome de Timóteo para reforçar a pessoa de Timóteo, para credenciar a pessoa de Timóteo, porque Timóteo seria enviado àquela igreja. Vejam comigo, no capítulo de número 2, versículo de número 23, diz assim, é só virar a página e você vai ver: este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Ou seja, Paulo iria enviar Timóteo àquela igreja e ele já prepara esse envio para que a igreja soubesse quem era Timóteo, conhecesse Timóteo, visse a importância e as credenciais daquele que Paulo estava enviando. Mas o autor da carta, humanamente falando, é o apóstolo Paulo. Mas o curioso dizer é que em Tessalonicenses, em Filipos e também na carta a Filemão, Paulo não utiliza a expressão apóstolo. Paulo utiliza a expressão que está aqui, servos de Cristo Jesus. Paulo se apresenta como servo. E qual a importância disso, pastor? Se nós fôssemos olhar a palavra no grego, a palavra seria escravo. Paulo está dizendo que ele é escravo, muito mais do que servo, ele é escravo, porque o servo, ele tinha ainda alguns direitos. O servo poderia trocar de amo, mas o escravo não. O escravo era agora propriedade de outra pessoa. No caso de Paulo, Paulo era propriedade de Jesus Cristo. Tudo o que ele fazia, toda a sua vida estava devotada, consagrada à pessoa de Jesus Cristo. Portanto, ele se apresenta como alguém que é escravo de Jesus Cristo. Por outro lado, o fato dele falar que é escravo também nos remete ao Antigo Testamento, onde, por exemplo, Moisés e os profetas também eram chamados de escravos, de servos, e isso trazia uma grande dignidade e excelência ao papel que eles desempenhavam no Antigo Testamento. Mas Paulo nos dá com essa expressão também uma postura
de profunda humildade. Paulo, ele aqui se apresenta como alguém extremamente humilde. Quando nós lemos a epístola de Paulo aos Gálatas, Paulo diz que ele é apóstolo. Faz questão de dizer que ele é apóstolo. Sabe por quê? Porque a igreja duvidava do seu apostolado, questionava o seu apostolado. Aos Gálatas ele fala dessa maneira porque ele não estava entre amigos. Mas quando ele escreve a igreja de Filipos, Paulo está falando a uma igreja que era sua parceira, uma igreja que era sua amiga. Então, a relação de Paulo com aqueles irmãos não era uma relação de questionamento sobre as suas credenciais apostólicas. Paulo está falando a um povo que o tinha em muita consideração, um povo que o respeitava, um povo que o amava. Por isso ele trata esses irmãos dessa forma. Não havia necessidade dele se apresentar como o apóstolo. E aí eu digo a você, e eu sempre gosto de repetir isso, quando eu trato dessa questão. Quando você encontra um colega seu, por exemplo, um advogado, encontra outro colega, que também é advogado. Ele nunca fala, ô doutor, porque eles são amigos, eles são colegas, eles são parceiros. A terminologia doutor só seria utilizada onde? Lá no fórum, numa audiência, mas na relação cotidiana, fora da área profissional, talvez até se um chamasse o outro de doutor, poderia sugerir uma zombaria, talvez, uma brincadeira ou alguma coisa que o valha. Quando nós estamos entre amigos, quando nós somos aceitos e amados, não há necessidade dessa terminologia, apóstolo, não há necessidade da gente se impor. Eu sou o apóstolo, porque você sabe que, mesmo que não se utilize o termo, as pessoas te consideram e te respeitam como tal. Por isso, Paulo está muito à vontade ao escrever àqueles irmãos e ele se apresenta como servo de Cristo Jesus. O segundo ponto que nos chama a atenção é que Paulo diz assim na parte B do versículo 1: a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Talvez você, olhando para a expressão santos, você pense, como muita gente pensa, santos, você pensa alguém perfeito, alguém sem nenhuma falha, alguém que não comete nenhum erro. Talvez essa tradução ela dificulte um pouco a nossa compreensão, porque nós somos criados dentro de uma cultura católica. E por conta disso, quando você pensa em santo, você pensa em santo dentro da concepção católica, de veneração, de intercessão, que não é a nossa compreensão evangélica, não é a melhor compreensão. Nós, quando pensamos em santos, nós pensamos em alguém que é separado por Deus, alguém que é diferente do mundo, alguém que Deus escolheu para si, para fazer uma série de atividades. Você deve lembrar um texto que eu sempre repito, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, o santo é porque Deus nos chamou para si, nós pertencemos a Ele e ponto final. Por isso, Paulo diz que ele está escrevendo não a qualquer pessoa, ele está escrevendo à igreja, a gente que é santa, a gente que foi transformada pelo poder de Deus, a gente que tem um novo coração, uma nova vida, novos valores, novas ideias, outros pensamentos. E aí o texto nos diz que, inclusive, ele está falando a bispos e a diáconos que vivem em Filipos. Talvez alguém pense assim, pastor, mas bispo? Será que é bispo como nós vemos em algumas igrejas em pleno século XXI? Não. Bispos, pastores, presbíteros e anciãos são termos intercambiáveis. Se você usar o termo bispo para o pastor, não está errado. Se você usar o termo bispo para um presbítero, também não está errado. Ou seja, você pode substituir um pelo outro sem prejuízo ao entendimento. Paulo está escrevendo ao povo da igreja. Paulo também está escrevendo a liderança da igreja. Paulo está falando aos irmãos da comunidade e também àqueles que exercem
um papel de supervisão na comunidade. E aí, o texto ainda nos fala que ele também fala a diáconos. Ou seja, ele fala também àqueles que tinham uma atuação de serviço na igreja. E todos estes eram pessoas que trabalhavam com afinco para que a igreja de Filipos fosse essa igreja tão significativa aos olhos do apóstolo Paulo, porque ela é considerada uma igreja modelo. E o que é curioso dizer é o seguinte, é que embora essa igreja seja uma igreja modelo, essa igreja também tinha os seus problemas, e nós veremos nas semanas seguintes, nos próximos capítulos, nós veremos também os problemas que envolviam a comunidade de Filipos. Mas no dia de hoje, o que nós queremos observar é que Paulo escreve para expressar a sua gratidão a Deus por aqueles irmãos, a profunda alegria que movia o seu coração. Versículo 2 nos diz assim: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo utiliza aqui dois termos muito importantes. Um termo mais para a cultura grega, que é o termo graça. Graça era um termo comum na saudação grega. Mas quando nós pensamos em graça dentro da concepção cristã, nós observamos que graça tem a ver com o quê? Tem a ver com o favor imerecido. Tem a ver com uma bênção que você recebe e você não é merecedor da mesma. Ou seja, graça tem a ver com algo maravilhoso que Deus fez por mim e por você, mesmo nós não sendo necessariamente o que? Merecedores. Nós não merecíamos, nós não merecemos, mas Deus ainda assim, Ele resolveu agir com graça para contigo e para comigo. Meus irmãos, e se não fosse essa graça tão maravilhosa, nenhum de nós poderia ser aceito por Ele. É graça, eu não mereço, você não merece. E isso, eu digo sempre, é profundamente libertador, porque a nossa relação com Deus não está baseada no desempenho. Eu não preciso viver avidamente preocupado em agradar a Deus para ser aceito por Deus e ser salvo por Deus. Eu já fui aceito por Ele. Foi a sua graça que me atingiu e me acolheu. E agora o que acontece é que eu tento viver, eu procuro viver uma vida santa, uma vida piedosa, em resposta a esse grande amor que um dia o Senhor destinou à minha vida e à sua vida também. E depois o apóstolo Paulo vai usar uma expressão que vocês conhecem muito bem, que no hebraico é shalom. Shalom tem a ver com paz. Shalom tem a ver com um estado de felicidade, de graça, de vida organizada, de você estar profundamente contente com tudo que está acontecendo. Eu poderia dizer que é uma bem-aventurança você viver no shalom, viver na paz. É paz nos sentidos mais diversos da sua existência e da minha existência. Só que aqui a palavra é grega. O termo aqui é grego. E o termo grego dá a ideia de algo que é unido, que é construído. E também surge a expressão congregação. Ou seja, o texto quer nos dizer que essa paz que o Senhor nos concede é uma paz que ela é construída, que ela gera unidade, que ela gera congraçamento entre as pessoas. O que Paulo está querendo dizer para nós é que essa paz que o Senhor concede a mim e a você, ela está para além das circunstâncias da nossa própria existência. Às vezes as coisas não estão 100%, como nós falamos, não é? Mas ainda assim nós temos paz. Às vezes uma grande crise, um seríssimo problema, às vezes uma perda, ou a perda de um companheiro, ou a perda de um emprego, ou a perda de um ente querido, mas ainda assim, apesar da dor, apesar do luto, nós temos essa paz que está para além de todo entendimento. Ninguém compreende essa força, esse poder de Deus na nossa vida a trazer serenidade, mesmo nos momentos mais complexos da nossa existência. E é interessante dizer a você, meu amado, minha amada,
que essa paz, ela consegue fazer com que a gente tenha paz, em primeiro lugar, com o próprio Deus, porque Jesus Cristo, Ele produziu essa paz entre nós e Deus, por conta do seu sacrifício. Ele também proporciona a paz entre nós e nossos irmãos, e Ele produz uma paz que eu acho que é excelente, é a paz conosco mesmo, porque quantas pessoas nesses dias, elas não conseguem ter paz com a sua própria consciência, com o seu próprio coração, na sua própria intimidade. Mas a palavra de Deus nos diz que o cristão, ele vive essa qualidade de paz, uma paz que extrapola todo entendimento, toda compreensão. E o nosso texto ainda vai nos dizer, versículo de número 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E aí aqui aparece uma expressão que eu acho singular, maravilhosa. O texto fala que, no versículo 3, que Paulo agradece a Deus por conta do quê? Por conta daqueles irmãos, pelas recordações, pelas lembranças que ele nutria daqueles irmãos. Sabe o que ele está dizendo para a gente? E essa palavra recordar, né, significa passar outra vez pelo coração. Significa passar outra vez pelo coração. Paulo está dizendo que ele tem saudade desses irmãos. A expressão saudade dizem que só tem na língua portuguesa, não tem em nenhum outro vernáculo, só na nossa língua portuguesa. E ele fala que ele tem saudade daqueles irmãos. Ele queria estar com eles, ele queria revê-los. Ele viveu bons momentos com aqueles irmãos. Ele tem saudade daquela gente. E eu digo a vocês, nesta manhã, de quem você tem saudade? Você tem irmãos assim, que quando eles se ausentam um pouco da comunidade, você sente saudade deles? Eles fazem falta, com o seu jeito, com a sua maneira de ser. Eu tenho saudade de muita gente. Eu tenho recordação de muita gente. E às vezes, quando eu estou em casa, eu tenho recordação de vocês também. Eu lembro de vocês. E às vezes eu oro por vocês quando me vem à mente um irmão, outra irmã, e eu sinto saudade. Recordar é isso, é passar pelo coração. Mas se passa pelo coração, é porque passou pela mente também. Compreendeu? Passou pela mente, porque nós recordamos, nós lembramos, mas nós não lembramos de maneira negativa, nós lembramos de maneira positiva. São pessoas que marcaram a nossa vida, que foram importantes para nós, pessoas significativas. E aí é possível nós lembrarmos momentos em que a gente se assentou para comer alguma coisa, momentos de dificuldades que foram superadas, momentos de festa, e momentos também de aniversário. Eu às vezes fico pensando em pessoas que vão para igrejas onde não existe esse trato pessoal, de intimidade, de amizade, como acontece na igreja reformada, principalmente na igreja presbiteriana. Desculpe se eu estou sendo um tanto quanto bairrista ou coisa que o valha, mas existem igrejas que as pessoas vão pedir para o pastor ir no aniversário do filho ou da filha, e o pastor nem vai passar perto, porque a relação é quase que profissional, é quase, diria eu, institucional. Não é uma relação de espiritualidade, não é uma relação de pertencimento, de amizade, de fraternidade, como nós somos ensinados pela palavra de Deus. E eu falo isso com muita coragem, porque tenho presenciado e visto isto em nossos dias. Portanto, o apóstolo Paulo diz que ele tem saudade desses irmãos, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. O apóstolo Paulo nos diz que ele não era apenas alguém que fazia as orações corriqueiras da comunidade, os momentos públicos de oração, mas o apóstolo Paulo era um homem de oração. E quer você ser um comunicador da palavra de Deus,
Seja, em primeiro lugar, um homem de oração, uma mulher de oração, porque é a oração que nos prepara diante de Deus para subirmos ao púlpito de maneira muito humilde e comunicar a palavra de Deus aos corações. É só assim, através da oração. Paulo sabia quem eram aqueles irmãos daquela igreja e Paulo intercedia por eles em seus problemas, em suas lutas e em suas dificuldades. Não consigo compreender um pastorado em que o pastor não conhece a família dos irmãos, o pastor não conhece os problemas dos irmãos. Não entendo esse pastorado. Aqui, na igreja reformada, bíblica, nós conhecemos os nossos irmãos, conhecemos os motivos de alegrias, porque eu falo no plural, porque não é uma alegria só, mas também eu conheço as tristezas dos irmãos e precisamos conhecê-las sim. Só assim a igreja é igreja e só assim há pastoreamento, senão não existe. E aí o texto nos diz que Paulo ora por esses irmãos. Eu oro por aqueles que estão enfermos, devemos orar por aqueles que estão enfermos, devemos orar por aqueles que vão prestar vestibular, por aqueles que vão fazer concurso público, por aqueles que vão abrir agora um outro negócio, uma nova porta de emprego que surge para alguém. Nós precisamos orar e nos interessar pelas questões que envolvem os nossos irmãos. Senão a igreja, ela não está sendo igreja. E aí o apóstolo Paulo diz que ele faz tudo isso não sentindo peso. Paulo faz isso aqui sentindo alegria. O pastor que ele faz apenas como peso, ele não entendeu o seu chamamento. É alegria poder estar com os irmãos. Nas alegrias dos irmãos, na formatura do filho de um irmão, na colação de grau de um filho de um irmão, mas também nos momentos mais difíceis vividos por algum irmão, por alguma irmã. Paulo está tratando de espiritualidade. Essa carta, ela tem muita teologia, mas essa carta também ela fala de experiências do dia a dia, do relacionamento, da amizade, da vida comunitária, porque é isso que aquece o nosso coração, é isso que nos motiva a caminhar mais perto de Jesus Cristo. E aí o texto nos diz ainda, veja comigo, pela vossa cooperação no Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui para a gente? Paulo era o apóstolo Paulo, autor de 13 das epístolas do Novo Testamento. Hebreus nós não sabemos quem é o autor, alguns acham que foi ele, mas 13 nós podemos dizer que são do apóstolo Paulo. Este homem que plantou igrejas, esse homem que sofreu por amor a Cristo, esse homem, ele não se apresenta como o único, como cabeça, como maioral, mas ele fala em cooperação. Veja comigo, pela vossa cooperação. Paulo entende que a obra de Deus não pode, não deve e não é feita por apenas uma pessoa, por um líder, por alguém que, por mais capacitado que seja, ele não pode ser autossuficiente, ele não pode ter todos os dons. E ele precisa de cooperação para que a obra vá bem. Então, Paulo está dizendo que aqueles irmãos, eles participavam ativamente da obra de Deus. E fala isso com alegria, porque Paulo entendia que nós precisamos uns dos outros na obra do Senhor. Os nossos dons são diferentes, as nossas capacitações diferentes, mas todos nós somos significativos e importantes na obra do Senhor. Olhe para a Bíblia ainda quando o texto nos diz assim, cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo está dizendo é que aqueles irmãos de Filipos, eles começaram bem, mas eles continuaram bem. Eles continuavam operosos na obra. Eles não tiveram uma postura de paralisia,
de ficar pelo caminho, de desanimar, de oscilar, mas eles continuavam trabalhando com afinco na obra de Deus. Irmãos, e como nós precisamos de gente assim, de gente com disposição, de gente que não tenha tempo ruim para ela, que ela esteja disposta, que ela encontre um momento para servir a Deus, apesar das suas responsabilidades pessoais, trabalho, negócios, família, estudos, mas ainda assim, encontre um tempo para Deus. Curtir a vida é maravilhoso, é um privilégio que Deus nos dá e devemos fazer isso. Mas também nós devemos reservar tempo para ter comunhão com Deus, para ter comunhão com os irmãos e crescermos espiritualmente. E aí o texto nos diz, veja comigo, que aqueles irmãos começaram bem desde o primeiro dia, mas eles estão indo bem até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Para Paulo, aqueles irmãos estavam salvos e seriam salvos, ou seja, porque a salvação ela já aconteceu, mas ela vai se consumar lá na frente. E para Paulo isso não pode deixar de acontecer. Aquele que é salvo, ele vai ser sempre salvo. Existe uma segurança para o crente. O crente, ele não perde a sua salvação. Se ele é crente verdadeiramente, ele é salvo. Porque o Senhor, como eu costumo dizer, o Senhor é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. O texto fala que aquele que começou a boa obra, você pode não estar completo, você pode não estar pleno, mas aquilo que Deus começou a realizar na sua vida, Ele mesmo há de completar. Eu não estou perfeito, eu não estou amadurecido ainda, pleno, nem tampouco você. Mas uma coisa nós sabemos, nós estamos sendo aperfeiçoados por Cristo. Nós estamos amadurecendo em Cristo. E isso é importante que a gente diga neste momento. E aí o texto diz ainda para nós, versículo de número 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Irmãos, pense comigo uma coisa. Pense comigo uma coisa. Se você fechasse os olhos agora e pensasse, à luz dos seus sentimentos, das suas lembranças, quem você traria no seu coração? A sua relação com os irmãos da igreja é uma relação ao ponto de você dizer assim, eu trago você no meu coração. Quando a gente diz que trazemos alguém no coração, é porque esse alguém marcou a nossa vida. Trazer alguém no coração é dizer que aquela pessoa, ela é inesquecível. Aquele irmão ou aquela irmã é alguém que marcou de tal forma a nossa história que a gente não pode esquecer dessa pessoa. Por isso o apóstolo Paulo usa uma linguagem extremamente terna. Ele fala de sentimento, ele fala de coração, ele fala de coisas que muita gente pensa que não faz parte da espiritualidade. Tem muita gente com uma espiritualidade seca, que não perpassa os sentimentos, mas o apóstolo Paulo, ele fala de coração, ele fala de sentimento, ele fala de boas lembranças, de boas recordações. Para ele isso era muito importante, e aquela igreja, aqueles irmãos, ele trazia no coração, mesmo preso lá, mesmo sofrendo, mesmo passando por dificuldades na prisão, ele lembrava daqueles irmãos com muito carinho e com muito amor. E aí o texto nos diz ainda, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo está entendendo que, embora ele estivesse preso, embora ele fosse o responsável pela obra,
ele fosse um grande nome da obra de Deus, mas ele entendia que aqueles irmãos também eram participantes. Aqueles irmãos eram importantes. Aqueles irmãos eram significativos para a obra de Deus. Irmãos, talvez uma coisa que nós precisássemos fazer, seria, ou precisamos fazer essas coisas, seria pensar, refletir sobre as pessoas que têm uma participação significativa na nossa vida. E valorizar essas pessoas, e prezar essas pessoas, e expressar com palavras, com atitudes e gestos, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa gratidão por essas pessoas. Porque parece que às vezes a gente se esquece de fazer isso, de fomentar boas relações. A gente se esquece de ser amoroso, carinhoso, de valorizar as pessoas que são participantes da obra de Deus. E se são participantes da obra de Deus, a sua participação na nossa própria vida. O que tem acontecido nesses dias é que nós temos brigado com quem a gente não deveria brigar. A gente não pode brigar com quem é nosso amigo, com quem nos ajuda, com quem nos socorre, com quem lembra de nós. Não deveríamos brigar com ninguém, não é? Mas principalmente com aquelas pessoas que estão na nossa vida para acrescentar, para somar, que tem um histórico de bênçãos, de um relacionamento construtivo conosco. E a gente cisma às vezes de brigar e de olhar de uma maneira negativa para essas pessoas. Não podemos fazer assim, porque elas são bênçãos de Deus na nossa vida, apesar das diferenças existentes entre nós. O texto nos fala que Paulo reconhecia que eles eram participantes e que eles tinham a graça, eles tinham a bênção imerecida, o favor imerecido de serem comunicadores da mensagem do Evangelho, assim como Paulo também era. Eles eram participantes, vocês são participantes juntamente comigo. Isso é maravilhoso, isso é singular. E aí o texto nos diz ainda: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vocês. Eu queria que vocês pensassem uma coisa nesta manhã. Talvez o momento de hoje não te dê saudade de ninguém nem de nada. Pode ser que sim, mas eu diria para você que há de chegar um momento em que todos nós sentiremos saudade do dia de hoje. Todos nós sentiremos saudade de que nós estávamos no culto, na igreja Betel, louvando a Deus, com irmãos queridos e amados. Do nosso lado, o nosso marido, a nossa mulher, o nosso filho, talvez do nosso lado a amiga mais querida, mais preferida, mais amada. Talvez tudo isso um dia venha a ser saudade para todos nós. Mas Paulo, ele diz que Deus é testemunha da saudade que ele nutria de cada um daqueles irmãos. Meus irmãos, se não há saudade em nós de nada ou de ninguém, alguma coisa deve estar errada. Porque todo ser humano normal, equilibrado, ele sente saudade. Saudade de momentos, saudade de experiências. E se nós falamos de momentos de experiências, essas experiências, esses momentos não foram vividos sozinhos. Alguém esteve presente, algum amigo, algum irmão, algum parceiro. E essa é a grande beleza da espiritualidade cristã, porque ela não se desenvolve sozinha. Nós precisamos uns dos outros, precisamos da comunidade. Nós precisamos dessa unidade propiciada por Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo é capaz de juntar estranhos numa mesma comunidade, de fazer com que pessoas tão diferentes como nós possam viver a alegria e a felicidade comunitária. E o texto nos diz assim, veja comigo, olhe para a sua Bíblia,
que tenho de todos vós na terna misericórdia de Jesus Cristo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Preciso correr aqui, mas algumas coisas muito importantes eu preciso dizer para vocês. Paulo diz que faz uma oração, não para que aqueles irmãos fossem prósperos. E olha que eles eram pobres. A igreja de Filipos era uma igreja pobre, mas uma igreja profundamente generosa, que o ajudou, inclusive financeiramente, em algumas oportunidades. E isso prova para nós que os mais generosos nem sempre são os mais ricos. E Paulo aqui diz que ele ora para que esses irmãos não passem a ter amor, mas que o amor aumente. Por quê? Porque todo aquele que é cristão, ele ama, ele tem um amor em si, mas Paulo ora para que esse amor aumente. Tipo aquela ola da Copa do Mundo, né? Que é aquela coisa que vai assim se espalhando e as pessoas vão levantando o braço. Ou seja, que o amor também faça dessa maneira, ele possa crescer de uma maneira enorme, profunda e grande. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas Paulo está dizendo não de um amor, aquele amor de Hollywood que você vê, que o sujeito está apaixonado, né, pela mulher no cinema, no filme, e daqui a pouco ele já não está mais apaixonado por ela, já apareceu uma outra e ele passa agora a se apaixonar pela outra, né? Não é nada disso. O amor que Paulo está dizendo é um amor que é um estilo de vida, é um amor que é modus vivendi, é um amor que faz com que você ame, porque decidiu amar. Ama na prática, fazendo coisas em prol do outro porque você ama, e não coisas ruins, mas coisas boas porque você ama. É por isso que ninguém entende quando Jesus fala, né, que nós devemos amar inclusive os nossos inimigos. Por que Jesus fala isso? Porque amar não significa necessariamente gostar. Porque se você só amasse quando você está gostando de alguém, talvez você não amasse muitas pessoas importantes na sua vida. Sabe por quê? Em muitos momentos da nossa vida, o marido não nos agrada no que ele está fazendo. A mulher não nos agrada na maneira que está se comportando. Os filhos também não nos agradam como estão vivendo. Nós também, como pais, não estamos agradando o filho. Tudo isso pode acontecer, mas ainda assim nós os amamos. Portanto, quando o meu inimigo me odeia e a Bíblia me estimula a amá-lo, eu não preciso gostar dele, eu não preciso achar lindo o que ele faz, o seu comportamento, a sua atitude, mas devo eu expressar de maneira concreta amor para com ele, algo efetivo, algo prático para com ele. Porque, meus irmãos, se o amor fosse meramente sentimento, na oscilação humana, nós odiaríamos pessoas que são profundamente especiais e marcantes e significativas para a nossa própria vida. É isso que Jesus quer ensinar e muita gente não entende. É esse amor resoluto. E só por causa desse amor, a gente é capaz de amar inclusive aqueles que nos ofendem. E aí o texto nos diz, veja comigo, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Repare comigo uma coisa importante aqui. Ele fala que o amor envolve conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo. E ele diz mais, e toda percepção. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que o amor não é cego. O amor que Cristo destinou a nós, ele proporciona que a gente saiba avaliar a vida, que a gente saiba discernir os momentos, as situações que estamos inseridos, os nossos relacionamentos. Esse amor é profundamente consciente e é essa percepção que faz com que a gente não seja injusto com quem é bom para nós, com quem acrescenta na nossa vida, com quem soma na nossa história, porque ele abre a nossa compreensão.
porque traz conhecimento. O amor traz conhecimento e traz percepção ampliada das coisas. Versículo 10. Para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Versículo 10, Paulo nos fala que nós precisamos provar de coisas boas que Deus tem para nós, e elas são oferecidas por conta justamente dessa relação que temos com Cristo. São coisas excelentes. E ele fala para sermos sinceros. Talvez você já tenha ouvido essa explicação dada por mim em alguma oportunidade. Sincero vem do latim sincera. Sincera. Alguns artistas no passado, quando faziam suas obras de arte, eles acrescentavam um pouco de cera para maquiar a obra e depois passava-se um verniz e tudo mais. E com isso, as imperfeições elas eram atenuadas e imperceptíveis aos olhos humanos. Era assim que alguns artistas faziam. Só que havia um teste, e esse teste revelava as imperfeições da peça. Era quando a peça era exposta à luz do sol. E exposto à luz do sol, as imperfeições, todas elas são visíveis, notadas. E por conta disso, a peça perdia o valor que o próprio artista tentava atribuir a ela. Mas os grandes artistas, os renomados artistas, os mais exigentes, as suas obras, elas eram sinceras, elas eram sem cera. O que Paulo está dizendo aqui para a gente é que a nossa existência, a nossa vida, ela precisa ser sincera, ela precisa ser sem retoque, porque nós somos de Cristo. E inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça. Aqui eu vou me apressar para poder terminar em tempo. Cheios do fruto de justiça. E eu pergunto a você, você tem fruto de justiça? Esse fruto de justiça, eu queria dizer para você nesta manhã, ele não é produzido por você mesmo. E não é produzido por mim mesmo, por mais que eu queira, por mais que eu me esforce. Isso é tão difícil da gente entender e da gente ouvir. Mas olhe para a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz para nós no versículo 11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. O fruto de justiça nosso, não é nosso propriamente. Ele é produzido em nós por Jesus Cristo. Tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo é para a sua glória. Para a glória e louvor de Deus. E aí eu encerraria dizendo para você o seguinte, o que Paulo conclui no versículo de número 11, Paulo está dizendo o seguinte, tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, é produzido por Deus na nossa vida. O nosso maior propósito na nossa existência não deve ser a nossa própria glória. Se você sonha com uma ascensão social, profissional, intelectual, tudo isso é lícito, tudo isso é agradável a Deus se for feito de maneira honesta, mas não deve ser a sua motivação maior. Tudo isso que você atinge, que você galga, que você conquista, precisa, em primeiro lugar, ser um objetivo, ter um propósito maior na glória, no louvor e na honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque só assim nós encontraremos contentamento pleno na nossa vida. Caso contrário, virá uma conquista após outra, mas o vazio permanecerá. Continuaremos insatisfeitos numa época onde as pessoas estão tremendamente insatisfeitas. Se os nossos antepassados tivessem metade do que nós temos hoje, eles ficariam extremamente felizes e contentes. Nós precisamos entender que a nossa vida,
ela precisa ser para a glória de Deus, porque só quando é para a glória de Deus nós conseguimos encontrar satisfação e felicidade em cada conquista, em cada bênção, em cada vitória, em cada realização. A epístola da alegria, ela vai continuar a trazer a nós inspiração para o nosso viver, para a nossa espiritualidade, porque esse texto é profundamente apaixonante. E ele mostra para nós que é possível ter alegria, ter paz, apesar de todas as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer, ó Deus, por esse texto, Pai, tão conhecido por todos nós, mas que sempre fala ao nosso coração e motiva a nossa vida, Pai, a vivermos esse grau de espiritualidade, Pai. Ó Deus, uma espiritualidade sentida, experimental, ó Deus, na prática, no dia a dia da nossa existência e da nossa comunidade. Que nós sejamos, Pai, cada vez mais uma comunidade da alegria, da celebração, da festa. Ó Deus, mas isso também inclui a nossa participação nos momentos difíceis, emblemáticos dos nossos queridos irmãos. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra aponta, ó Deus, para uma alegria que é possível, mesmo em meio a tantas lutas. Ó Deus, uma alegria que é possível, juntamente com a paz, ultrapassando, ó Deus, os momentos apenas bons, mas também envolvendo os momentos desafiadores da nossa existência. Obrigado, Senhor Deus, pelo propósito que existe na nossa vida, porque o Senhor nos chamou para glorificar o Teu santo nome, e isso nos alegra a alma e o coração. Te oramos assim, em nome de Jesus. Amém.